Ainda falando sobre finanças, entrou em vigor no início desse mês a lei do superendividamento. São considerados superendividados aqueles que não conseguem pagar suas dívidas sem comprometer gastos prioritários, como a alimentação e a moradia. Com a nova legislação, consumidores poderão renegociar débitos com todos os credores ao mesmo tempo e instituições financeiras estão proibidas de fazer qualquer tipo de pressão para seduzir os clientes. Estima-se que mais de 60 milhões de consumidores brasileiros estejam endividados e 30 milhões superendividados. Nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito do consumidor, a doutora Mariane Schmidt, que vai nos trazer mais informações sobre essa nova lei do superendividamento. Boa tarde, doutora Mariane. Boa tarde. Bem-vinda ao Tarde News. Muito obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui novamente na Fonte TV, falando com vocês aí, né, telespectadores, trazendo aqui notícias, né, e informações de relevância. Doutora, sobre o que trata, então, essa lei do superendividamento? Priscila, olha só, a lei ela veio para disciplinar o crédito ao consumidor e também tratar de prevenções e dispor de tratamento sobre o superendividamento. Por quê? Muitos consumidores, né, no sentido aí de muitas vezes sem conseguir pagar as suas dívidas, eles não conseguem ter o mínimo, ter uma dignidade e, vamos dizer assim, se incluir dentro da sociedade, né, diante de tantas dívidas. Então, essa lei ela veio para poder exatamente criar regras, né, em relação à disposição do crédito. Então, seria conceder aí o crédito responsável e também tratar também sobre adquirir e instalar uma nova cultura do consumo responsável também, consciente inclusive. Doutora, a senhora acredita que esse período pandêmico piorou ainda mais, prejudicou ainda mais a situação financeira do brasileiro? Sem dúvida, até porque nesse período, né, que nós estivemos aí diante de tantas retaliações, né, em todo o mercado, uma crise mundial, sem dúvida, grandes assim, empresas e consumidores se viram em dificuldade para poder estarem assumindo aí e honrando as dívidas que assumiram anteriormente. Então, essa crise realmente impactou e acelerou e assim cresceu muito mais o que nós sempre viemos combatendo aí, que seria conceder o crédito responsável e estimular no consumidor o consumo consciente. Doutora, como que essa lei ela vai beneficiar o consumidor afetado por essas superdívidas? Olha só, o consumidor, nesse momento, com a lei em aprovação, e nós, como operadores do direito, comemoramos muito, porque ela veio trazer regras, né, para a concessão dos créditos e também estabelecer a repactuação das dívidas. Ou seja, como isso poderia beneficiar, né, o consumidor nesse momento? O consumidor ele poderá, nesse momento, pedir uma repactuação das suas dívidas com todos os seus credores através de uma audiência judicial. Essa repactuação desses débitos com todos os credores, ela poderá ser feita e concedido o prazo aí de, no máximo, até 5 anos para o seu pagamento. Então, ou seja, ele poderá, essa repactuação, ela vai prever que seja garantido o mínimo existencial para o consumidor, que seria moradia, alimentação, educação, todos esses itens que são realmente necessários. Doutora Mariane, agora uma das regras previstas nessa nova lei é a possibilidade de desistência da contratação, por exemplo, de um empréstimo em um curto prazo, né? 7 dias, é isso mesmo? Priscila, olha só, a lei, quando o seu texto principal, ela previa realmente esse prazo aí, esse direito de arrependimento. Contudo, o nosso presidente sancionou a lei, mas com alguns vetos, e entre eles estava exatamente esse dos 7 dias. Essa parte da lei foi vetada pelo nosso presidente. Porém, cabe ainda aí uma sessão no Congresso entre os senadores e deputados no prazo aí de 30 dias, ou seja, a lei foi sancionada agora no dia 2, último dia 2 de julho, nós temos aí até dia 2 de agosto
que podemos ainda discutir a reinclusão, né, ou mesmo a justificativa por conta desses vetos aí. Entre eles é exatamente esse dos 7 dias. Doutora, e como que fica a questão da oferta de crédito com mensagens que dizem, por exemplo, sem consulta ao SPC e ao Serasa, esse tipo de propaganda no momento de oferecer o crédito ao consumidor ainda é permitido ou a lei mudou alguma coisa? A lei mudou exatamente isso mesmo, Priscila, porque, olha só, a lei trouxe, na verdade, o texto principal, como eu falei de alguns vetos aqui, o texto principal da lei trazia, inclusive, algumas outras expressões, taxa zero, sem juros. Esse texto foi vetado. Ficou aprovado apenas a questão de se aquela empresa ou financiadora ou banco estiver oferecendo crédito, informando que é sem consulta aos órgãos de proteção de crédito e sem consulta à vida financeira do consumidor, ela estará incorrendo aí, inclusive dentro de uma infração na própria lei, que prevê aí o nosso Código de Defesa do Consumidor. Doutora, agora outra mudança que vai proteger o consumidor de certa forma é que ele tem que ter ciência do custo efetivo total na hora de contratar, por exemplo, um financiamento bancário, né? O custo efetivo total é todo o valor que ele vai pagar ao final de tudo, somando ali o principal e os juros, né? Agora ele tem que ter ciência na assinatura do contrato do custo efetivo total daquilo que ele está contratando. Exatamente. O consumidor, quando estiver, né, diante aí de um financiamento, o próprio Código de Defesa do Consumidor já previa algumas exigências. A lei do superendividamento trouxe outras para dentro dessas operações de financiamento ou de crédito, né? Que seria realmente demonstrar o custo efetivo da operação. Quantas parcelas, qual a taxa de juros, se for parcelado, qual seria o valor se ele quisesse antecipar esse financiamento. Então, ele precisa ter a ciência, né, e estar disposto ali no contrato, inclusive entregar a minuta do contrato para o consumidor, coisas que também a nova lei traz como na recusa da entrega da minuta do contrato para o consumidor, poderá também estar incorrendo aí em infrações dentro do Código de Defesa do Consumidor. Maravilha, doutora. Muito obrigada pelas suas informações sobre essa nova lei do superendividamento. Seja sempre bem-vinda aqui ao Tarde News. Muito obrigada, Priscila. Eu que agradeço.